Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje com mais um problema aqui de algoritmo para te resolver, tá? Eu vou mostrar uma abordagem para uma solução de um tipo de problema que a gente pode utilizar a própria série de Fibonacci para resolver, tá? Então eu quero mostrar para vocês como que acontece essa progressão e como que a gente pode utilizar a mesma abordagem aí de resolver uma sequência de Fibonacci para resolver essa questão desse problema. Basicamente esse problema é o seguinte: dado um n qualquer aqui, que seria um número de degraus em uma escada, tá? Então, por exemplo, 2 degraus, quantos passos ou possibilidades de passo, de pegadas ou de pulos eu posso dar para chegar nesses 2 degraus? Então, imagina o seguinte: eu tenho 2 degraus, eu não vou desenhar eles direitinho aqui, porque eu não sei desenhar degrau direitinho, mas seria mais ou menos assim, né? 2 degraus aqui, seria mais ou menos assim, né? Então, vou dar um tab aqui. Sou péssimo para desenhar com ASCII Art aqui, mas aqui eu tenho até mais de um degrau, né? Então, com 2 degraus eu posso fazer um ou 2 aqui, né? Então, 1, 2, ou posso pular de uma vez 2 degraus. Então, sempre a gente pode pular ou de 1 em 1 degrau ou de 2 em 2. Então, com 2 degraus, ó, aqui é um degrau, aqui é outro, eu consigo pular. A primeira sequência seria 1 em 1, né? Então um pulinho de 1 e um pulinho de 1, ou um pulinho de 2, e aí o total que eu tenho aqui são 2 possibilidades. Já com 3 degraus, eu tenho o seguinte: eu posso pular todos com 1, posso pular um com 2 e um com 1, que eu também vou chegar no terceiro degrau, ou eu posso fazer 1 e depois 2, tá? Então, totalizando aqui 3 degraus. E aí eu posso fazer com 4. Então, poderia ser 4 degraus pulando de 1 em 1. Eu posso fazer 2, depois 1 em 1. Depois eu posso fazer 2, 1, 1, 2, 1. E depois eu posso fazer 1, 2. Isso. Tá? Então, é uma outra possibilidade também. Tá? Aliás, eu posso fazer 2, 2 também, né? 2, 2 aqui. Então, para 4 degraus, eu poderia fazer 5 possibilidades aqui de pular. Uma coisa que é bacana é o seguinte: esse cara aqui, se a gente for reparar e comparar aqui em cima, eles são bastante parecidos. Na verdade, a gente consegue enxergar um dentro do outro aqui, ó. Então, se a gente pegar os dois aqui, ó, eles têm bastante características semelhantes, ó. Então, dá pra gente perceber, ó, 1, que é mais ou menos aqui, ó. Esse pedaço aqui tá aqui, ó, tá? E, inclusive, depois ele repete aqui também, ó. Então, 1 e o 2 aqui. E depois ele faz 1, 2, ó. Cadê? 1, 2, tá? Então, as respostas, elas estão se concatenando. E aqui a gente vai reparar, se a gente fizer uma sequência maior, a gente vai reparar que sempre esse cara aqui é a soma dos dois de trás. O próximo aqui, né, então com 5 degraus, é a soma do 3 com 5, tá? Aliás, o 3 e o 4, né? Então seriam 8 degraus aqui, seriam 8 pulos, tá? Então a gente consegue perceber, se a gente fizer, principalmente no papel, tá, várias simulações dessa, a gente vai perceber que ele cresce com a mesma proporção, o mesmo formato que a série de Fibonacci. Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a mesma ideia de resolução aí de Fibonacci. Então, por exemplo, qual que seria o passo base, né, de Fibonacci? Fibonacci a gente sempre conhece os dois, 3 primeiros, né? Então 0, 1, 1. Então aqui nesse caso a gente conhece os 2 primeiros. Então o que a gente poderia fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Um N1 é igual a 1, tá? Que é o primeiro que eu conheço. Aliás, é que eu esqueci de colocar aqui, né? Se eu tiver um degrau, eu consigo fazer com um pulo, né? Então, ó, o 1 aqui, ó, que é o passo base. Então, com n igual a 1, eu consigo fazer 1, e com n igual a 2, eu consigo fazer 2, tá? E a partir daqui, eu consigo gerar todos os outros números, tá? Então, isso é bastante legal. E eu posso usar aqui também uma variável soma para me ajudar, para me auxiliar. Deixa eu tirar esse degrauzinho daqui. Então, olha só, vamos criar aqui uma função, function stairs n. Vou colocar esse cara aqui dentro. Vou comentar só aqui embaixo,
E aí, olha só, o que a gente pode fazer? Então, esse n vai vir aqui da função em cima. Então, vou dar um console.log stairs para 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um caso de teste para 1. E aí eu vou criar alguns outros casos de teste aqui, só para a gente saber, principalmente nos casos que a gente já conhece. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Opa, 5. E aqui eu vou trocar também. 2, 3, 4, 5. Bom, beleza. Então, aqui eu já tenho meus casos de teste, e aí eu vou retornar aqui o valor que eu quero. Bom, o primeiro cara aqui vai ser todo mundo let, porque eu vou usar, não vou fazer recursivo, tá? A gente poderia fazer recursivo, mas eu não vou fazer recursivo nessa primeira aqui, a gente vai fazer com for mesmo. E aí acontece dois detalhes. Se o n for igual a 1, né, então ele vai passar nesse cara. Se o n for igual a 2, ele vai retornar também um n, tá? Então, se n for igual a 1 ou n igual a 2, o que a gente vai fazer? Retorna n, tá? Então, se o n for igual a 1, é um pulo só. Se n for igual a 2, dois pulos só. Beleza. Então, essa é a primeira resposta, que eu respondo esses dois caras aqui. Então, se a gente fizer aqui executar, ó, node stairs, para 1 está 1, para 2 está 2. Então, para 1 está 1, para 2 está 2. Acertamos, falta resolver para os outros casos. Para os outros casos, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, para cada número que eu tiver, começando a partir de 2, né, porque eu já resolvi o 1 e o 2, então começando a partir de 2, i menor do que n, i mais, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou somando esses caras, então eu vou ter uma soma, que já é a soma dos dois, então n1 mais n2, e eu vou fazer n1, eu vou fazer andar, né, então eu faço a soma ser a soma desses dois, né, então aqui ele vai ficar com 3, e aí eu faço esses caras andarem, né, então eu pego o n1 e faço ele igual a n2, então eu faço o 2 vir para cá, e depois eu faço o n2 ir para a soma. Tem gente que chama esse soma de auxiliar, de temporário, etc. Tá tudo bem também, tá? Então o que a gente está fazendo? Eu estou somando aqui os dois, então somo 1 com 2 vai virar 3, o 3 vai vir para cá. E aí o que eu faço? Eu pego o 2 e jogo em cima do 1, e pego o 3 e jogo em cima do 2. Tá? Então eu guardo esse cara aqui temporariamente. E a cada vez que eu precisar rodar, né, então as vezes subsequentes ali, eu vou fazer isso de forma subsequente. Então, se eu precisar fazer 3 vezes, eu vou fazer simplesmente mais uma aqui, né? Então, já vai resolver também. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Fiz aqui, vamos rodar novamente. Opa, faltou só retornar aqui. Return, na verdade, o resultado final que eu quero está aqui em N2, então return N2. Vamos ver aqui o resultado. Então, olha só que legal. Para 1 está certinho, até aqui a gente já sabe que está certo. Para 3, 3, né? Se a gente pegar aqui nossa colinha, está certo. Para 4, 5, está certo. E para 5 era 8, né? Que eu somaria os outros dois aqui. Também está certo, tá? Então, essa é um princípio aí também de programação dinâmica, onde a gente utiliza o passo anterior para saber os próximos passos. Então, a gente tem um passo base, tá? Que são esses dois caras aqui. E a partir deles a gente chega nos outros passos, tá? Uma das coisas que é bastante interessante para esse tipo de problema, existem algumas classes de problemas que a gente consegue encaixar. Uma delas é o parecido com o Fibonacci, tá? Então, é comum também a gente utilizar isso para resolver problemas onde a gente consegue guardar um resultado temporário e depois reutilizar esses resultados, tá? Então, é bastante comum a gente fazer isso para programar até mesmo recursivamente, né? Então, posso, por exemplo, ao invés de fazer isso aqui, eu poderia simplesmente chamar stairs para n-1 e para n-2, por exemplo, tá? Então, também funcionaria. E aí eu poderia deixar uma tabela ali guardada de cache, vamos dizer assim, para não ter que fazer o cálculo novamente. Pessoal, mas essa é a ideia, tá? Então a gente consegue resolver esse problema de uma maneira bastante tranquila. De maneira geral, esse problema aqui, ele é O de n, tá? Porque aqui os dois aqui não faz tanta diferença, tá? Então a proporção que esse algoritmo cresce é baseada em O de n, tá? Então ele é linear aí. À medida que a gente adiciona degraus
a gente vai aumentar a complexidade de forma linear, tá? Então, uma das coisas que é bastante importante, se a gente fizer 1000 vezes, a gente vai repetir isso 998 vezes. Se a gente for pensar, esse 2 aqui quase que não faz efeito, né? Então, perto dos 1000, 2 não é nada. Então, de forma assintótica, né, quando a gente escala o algoritmo, esse cara ele é na notação Big O, né, ele é O de N. Porque, na verdade, quem altera a proporção, o tamanho do algoritmo é N. Tá? E isso aqui não vai ser alterado na medida do algoritmo. Então, a gente, na média aqui, ele vai basear simplesmente em N. N determina a grandeza do algoritmo. Tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje aqui desse algoritmo, tá? Então, resolvi ele rapidinho aqui com vocês. Tem ele no CodeFights, tá? Então, tem ele para resolver lá no CodeFights. Lá tem as restrições no CodeFights, aqui eu não quis colocar muitas restrições, mas essa é uma solução que passa tranquilamente lá, tá? Então, linearmente ela resolve bastante, então já é o suficiente. E é bacana depois entrar lá também e treinar com outros algoritmos, tá? Então, só queria passar uma ideia aqui, que a gente pode utilizar a mesma abordagem, a mesma intenção aí, e a mesma classe de problemas de Fibonacci, onde a gente utiliza os passos base ali, os primeiros itens da sequência para descobrir os próximos, tá? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo. Além disso, inscreve no canal, clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades e eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!